Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém, meus irmãos? Se você gostar dessa mensagem, dá um like aí embaixo e compartilha com alguns amigos, com algumas amigas, que possa estar mostrando o Evangelho para todos, amém? Eu creio que você vai compartilhar sim, que a mensagem de Deus tem que ser espalhada por todo o universo. Aqui nós estamos aqui diante de uma mensagem que está escrita no capítulo 6 de Romanos e no versículo 1, O texto vem dizer que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra-nos do poder do pecado. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, nesse primeiro versículo, nós temos aqui uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. De jeito nenhum nós vamos estar permanecendo no pecado. Porque se nós permanecermos no pecado, como é que a graça de Deus vai abundar sobre nós? Não temos nenhuma probabilidade de estar sendo arrebatado diante de Cristo. Porque se nós permanecermos no pecado, estaremos simplesmente nos enforcando, nos trucidando. Então, a melhor coisa que vós faz é sair do pecado o mais rápido possível. Vamos dar sequência aqui no versículo 2 para entendermos melhor o que a graça e o pecado vai nos dar. Amém? No 2 diz aqui: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade da vida. Porque se fomos plantados justamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que será morto será justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havemos Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerais-vos como os mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecerdes a sua concupiscência, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estaremos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecerdes, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Glórias a Deus. E libertado do pecado, foste feito servo da justiça.
Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando ereis servo do pecado, estava livre da justiça, e que o fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dele é a morte. Mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Desculpa. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito vem de Deus. Desculpa aqui, oh Jesus, um pouco tossindo, né? Então, povo de Deus, creia só nisso. Creia que o Todo-Poderoso Deus, Ele vai vos livrar de todo o pecado e vai te dar simplesmente a graça para que Ele possa estar te trazendo a vida eterna. É muito lamentável nós estarmos passando por um momento de dificuldade, em momento de aflições, né? E Deus tem nos dado o consentimento, o entendimento para que nós possamos estar diante dele com sabedoria e não com ignorância, e não com impetulância, e não com chocarrice, com imundícias, e não com luxúrias, com blasfêmias, e não com também com a chocarrice, com adultério, né? Com a porfíria. Nós estamos lutando, temos que lutar o tempo todo sobre todos esses itens que vêm para que venha nos abater, né? São coisas malignas que vêm do inimigo, não vêm de Deus, né? E nós temos que lutar muito sobre isso. Temos que estar sobrevivendo pela graça de Deus, pela forma que Ele vem nos ensinar, perfeita e agradável. E assim seremos um servo obediente, um servo que tenha a capacidade de avançar a dia a dia, né? De avançar, passar por cima das astúcias e do engano do inimigo. O inimigo tem dado muitas coisas tristes para que vos enganes e que para que você possa estar saindo da santidade, da obediência que você estava e permaneça na chocarrice, na imundícia, no adultério, na bebedice. E Deus não quer isso contigo. Deus quer ver você livre de todas as coisas que traz o mal. Porque você tem que ter, diante de tudo isso, a fé de sair desse momento obscuro. Deus te deu a luz, Ele trouxe o teu filho para que todos nós tenhamos a luz, não as trevas, o momento de escuridão. Porque quando nós passamos pelo momento da escuridão, passamos pelo momento de que nós não estamos enxergando nada na nossa frente de coisas boas, só as coisas que vêm até ti, que é da escuridão, que você não enxerga, você aceita e não está enxergando aquilo que está vindo de mal para você. Então as coisas mal que vêm para a nossa vida são as coisas que vêm da escuridão que você não enxerga. Mas quando você está na luz, quando você está em Jesus Cristo, quando você está no caminho dele, você pode ter certeza que vem só luz, coisas iluminadas na tua vida. Creia nessa palavra, creia que nosso Senhor Jesus Cristo vai mudar a sua vida. Creia que nosso Senhor Jesus Cristo já mudou a sua vida. Só em você estar ouvindo essa mensagem, só em você estar assimilando,
Só em você estar compartilhando essa mensagem, você está em Cristo, você está em Jesus Cristo. Por quê? Porque toda mensagem bíblica, muitas das vezes, tem pessoas que não dão importância. Não vou ligar. Aí dá logo reset, desliga logo, não passa para ninguém. Aquilo que pode estar impactando você, ou talvez aquilo que não esteja te impactando, mas pode estar impactando aquele próximo seu. Mas eu sei muitas das vezes que se impactar você, é melhor ainda. Porque você que está no pecado, que está na desobediência, está sendo servo do inimigo, servindo o inimigo, está sendo servo não, sendo escravo do inimigo. Porque quem é servo de Deus, é que faz as obras de Deus, é que está ali fazendo aquilo que agrada a Deus, não aquilo que agrada ao inimigo. O inimigo tem procurado manter as astúcias dele para que possa estar vos enganando. E você ainda cai no laço do inimigo. Não caia no laço do inimigo, porque o laço do inimigo já foi cortado. O laço do inimigo já foi quebrantado. E ele não tem força para querer te destruir. Porque você tem se apegado com Deus, tem orado, tem buscado a presença dele. E procure muito mais ainda fazer o que Deus está lhe pedindo para que vos faça. Muitas das vezes você tem sonhado com algo que Deus está te avisando, mas você não tem dado importância. Procure andar no caminho de Deus, fazer aquilo que agrade a Ele, porque a sua vida vai mudar transformadamente para o bem. A sua vida vai mudar completamente para que você possa estar se consertando, porque tudo aquilo que está com defeito está precisando de conserto. E sua vida está desconcertada porque você não tem dado importância à palavra de Deus. Você não tem dado importância ao que Deus quer falar contigo. E Ele quer lhe tirar do pecado. No versículo 23 daqui desse mesmo de Romanos 6, 23, vos diz que o salário do pecado é a morte. E o dom vem de Deus, o dom gratuito quem dá é Deus. Ele te dá o dom gratuito para que você possa estar cada dia sobressaindo e saindo do engano que alguém vem te enganando completamente. Então saia desse engano, porque Deus te deu um dom gratuito. Porque certamente aqueles que permanecem no pecado pode vir a morte sobre ele. O salário do pecado é a morte. Aí temos aqui na Salamandaia recentemente teve uma situação de homens querendo vir buscar a boca daqui da Salamandaia para que possa estar fazendo o que eu não sei. Um elemento chamado Leno, que era morador daqui da região, veio tentar fazer esse resgate e veio sobre ele a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Você planta o mal, você vai colher o mal. Se você está dentro da lei, se cuide para que fique dentro da lei. Porque cada um de nós temos que estar sendo obediente. Esses homens que vieram para cá, vieram com o intuito de vitória, mas foram derrotados. Eles vieram com o intuito de querer matar, mas morreram. Eles vieram com o intuito de tomar, mas foi tomado. Eles vieram com o intuito de se engrandecer, mas caíram por terra. Porque eles estavam diante da lei, mas não estavam obedecendo a lei, que é a lei de Deus, a lei do conhecimento. E todos aqueles que conhecem a lei e não obedecem, está cometendo iniquidade sobre si. Então, não queira estar passando por momentos difíceis porque você quer, porque você está desobediente, porque você não está diante da palavra de Deus e não está mantendo dentro do seu coração
Todas as vezes que você vier fazer, querer fazer algo que não seja dentro da lei de Deus, pense duas vezes se você vai fazer, porque na verdade todos nós temos que pensar duas vezes antes de fazer. Não só você aí que está do outro lado, que muitas vezes, muitos aí não são nem cristãos, são evangélicos. Tanto evangélicos como que não são evangélicos. Antes de fazer algo, pense duas vezes. Porque o pecado está aí, rodeado do nosso lado, o tempo todo, querendo nos tomar. Mas nós temos que estar lutando contra a carne, lutando contra as potestades e os principados, para que possamos estar saindo do pecado, gente. Nós não podemos estar diante dessa coisa que vai nos levar à morte. A pior coisa que tem é você morrer sem Cristo Jesus no seu coração. Você não querer ter amor ao próximo, não ajudar o teu próximo. Muitas das vezes você está precisando ser lapidado, mas você não quer ser lapidado. Você não quer estar diante da palavra de Deus. E não quer ouvir também. Muitas das vezes você, quando ouve um cristão falar, você não permite que ele fale. Você não quer ouvir, você desliga o celular, você desliga o vídeo ou o áudio, não ouve até o fim, porque você não está lapidadamente preparado para receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem direção. Todos nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus para que nós possamos estar aprendendo o que Ele quer dizer conosco. É Deus que está falando. Isso aqui não é eu que estou falando, é Deus que está falando, é Jesus que está falando, como Ele quer que faça. É a forma mais completa e concreta que Deus pode estar falando contigo, que é aqui a Bíblia. A Bíblia, ela fala conosco e é Deus que está falando. Quando tem um pregador pregando também, muitas das vezes tem pessoas que começam a falar, começam a atender celular, começam a comentar, entrar em outra sintonia e perde a sintonia até da pregação. Não sabe quando termina a pregação, não sabe o que foi pregado, o que foi que o mensageiro de Deus quis falar ali naquele momento e que Deus tinha até falado com ela, mas ela não percebeu, ele não percebeu. O povo estão dispersos, estão não ouvintes da palavra de Deus. Vai chegar tempo que a palavra de Deus vai sumir e o povo vai procurar e não vai achar. A morte vai sumir de vós, vai correr de vós. Você vai querer a morte e a morte vai fugir de vós. Então, entenda. Quanto mais conhecimento, melhor será para nós. Você pode crer nisso? Quanto mais tivermos conhecimento da palavra de Deus, melhor seremos filhos de Deus. Ou melhor seremos filhos de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus, tanto os justos como os ímpios. Somos criação dele. Mas nós não podemos estar fazendo aquilo que não agrade a ele. Nós temos que estar fazendo aquilo só que agrade a Ele, para que nós permaneça com saúde, com paz, com alegria, a paz dentro de nossa casa. E dentro de nossas casas temos que ter pessoas alicerçadas na palavra para que possa entender e que possa transmitir essa mensagem para as demais pessoas que estejam na sua casa. Eu, pai, você filho, você mãe, alguém tem que estar dentro da palavra com conhecimento para que possa estar passando essa mensagem para outras pessoas. Porque quando a gente passa essa mensagem de coração, todos aqueles têm que entender que Deus é em primeiro lugar. Então creia só nisso, creia que nosso Deus Todo-Poderoso vai transformar sua vida de uma forma tão grande que você vai dizer assim: meu Deus, como está acontecendo essas coisas na minha vida? Como é que essas coisas estão acontecendo agora? Por que não aconteceu antes? Por que eu não fui para a palavra mais antes?
Porque muitas das vezes, antes, quando nós somos jovens, estamos na mocidade, pensamos só na orgias, pensamos só na bebedice, na prostituição, pensamos só na avareza, na luxúria. Não pensamos que a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar e que o reino de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. Então, a graça de Deus tem que estar conosco se nós quisermos. Se nós não quisermos, vamos fazer o quê? Vamos estar perecendo. Vamos estar diante do que o inimigo vai oferecer para nós. E o inimigo tem oferecido muitas coisas que não prestam. Tem enganado muitas pessoas. E as pessoas têm acreditado nisso, que aquilo ali, que ele vive uma vida de alegria. Mas é uma alegria falsa, uma alegria de engano. Aquela alegria é a alegria momentânea que você está vivendo, ou que você viveu. Hoje eu, Ricardo, servo de Deus, eu vivo na alegria e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vivo mais naquele mundo de engano, onde as pessoas me viam completamente abatido, aparentemente na alegria, mas na tristeza no coração. Então nós, que é servo de Deus, temos que estar o tempo todo praticando sempre aquilo que agrada a Deus. Se nós praticarmos isso aqui, a palavra de Deus, o tempo todo, nós vamos estar diante da santidade. Vamos estar diante do nosso Pai Todo-Poderoso, que vai nos livrar daquilo que está atraindo o mal. O que atrai? Um imã atrai a coisa para ele, não é isso? O mal é como se fosse um imã que estivesse lhe atraindo para que você faça o mal. Mas se você disser, não vou fazer, não quero fazer, estou proibido de fazer isso não me pertence, porque eu sirvo a um Deus vivo e todo-poderoso. Eu sirvo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vai me apresentar como servo, como igreja da casa do Senhor. Então, eu não quero estar diante desse caminho, eu quero estar diante do caminho de Deus. Então, para todos que ouviram essa mensagem, todos que estão dentro da mensagem, que querem crer que nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus todo-poderoso, ou seja, o melhor dizendo, é o Filho de Deus todo-poderoso, né, que vai nos livrar da justiça de Deus. Porque, mas Deus é amor. É amor? É amor sim, mas Deus também é justiça. Ele, no dia do grande juízo, Ele vai nos dar o jugo, né? Vai nos sentenciar se merecemos ter a vida eterna ou se merecemos a morte definitiva. Então, todos nós precisamos crer que nós vamos ter a vida eterna e permanecer nela. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do Todo-Poderoso Deus esteja com vós, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja também com todos nós. Essa mensagem é uma mensagem que possa estar trazendo o seu ânimo, possa estar trazendo a verdade para você, possa estar trazendo a pureza, o que é estar dentro da palavra de Deus, porque Ele já te deu o dom. Falta você botar em prática. Você pode servir a Deus de qualquer forma, ou seja, dentro da legalidade, de qualquer forma, dentro da legalidade, dentro da santidade. Dentro da igreja, você pode estar sendo um levita, pode ser um levita que cante, um levita que toque. Você pode ser um arrumador, você pode ser uma faxineira da igreja, né, para fazer a limpeza da igreja.